A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amigos, colegas. Você que chegou nesse vídeo porque alguém te encaminhou ele, te enviou, seja bem-vindo. Talvez você é a primeira vez em nosso canal. Então já te convido a se inscrever, a curtir, porque com certeza você será abençoado por tudo que nós estamos produzindo aqui nesses últimos dias, porque tem sido abençoador. Nós estamos na jornada de um ano, né, falando aí sobre relacionamentos, buscando um renovo espiritual para os casais e aqueles que ainda não são casados, que não estão em um relacionamento, orando para que possa iniciar um relacionamento transformado, abençoado e também cheio de conhecimento das Sagradas Escrituras, né, concernente à relação, mas também de conhecimento de si mesmo e sobre como ter um relacionamento que seja harmônico, um relacionamento com a menos crise possível. Porque crise sempre vem, mas saber lidar com elas é crucial. Partindo do pressuposto do nosso primeiro ciclo de 40 dias, onde nós lemos sobre o casamento Prova de Fogo, né? Do filme Prova de Fogo, existe um princípio lá que o casamento é algo que você tem que estar aprendendo sobre ele todos os dias. Né? Isso é uma escola que você nunca forma. E você precisa então compreender que quanto mais você casar, já sabendo das demandas de como ser um melhor marido ou uma melhor esposa, vai facilitar muito a ponto de diluir muitas possíveis crises que possam ter. Dito isso, eu quero então incentivar você a estar participando com a gente da nossa jornada de autoconhecimento. Hoje nós estamos no 17º dia da nossa jornada, desse ciclo 2, né, de 40 dias, e estamos falando de autoconhecimento e autorresponsabilidade. E o tema de hoje, gente, é poderoso, porque ele vai trazer muito informação sobre a TCC. Pastor, o que é isso? É a terapia cognitiva, né, comportamental. É um ramo da psicologia onde nos fala sobre como os nossos pensamentos podem moldar a nossa realidade. Nós vamos observar, queridos, que muitas das crises que acontecem na nossa relação vêm a partir de uma dedução errada, sabe? Um pensamento equivocado, um pensamento que prejudica, e eu vou chamar isso de pensamento disfuncional, sabe? São pensamentos que geram mágoas, conflitos, distanciamento entre os cônjuges, e esse tipo de pensamento acontece em todo tipo de relação. Então vamos focar aqui na relação A2, do casamento, do namoro, enfim, da família, mas pensamentos disfuncionais que vêm muitas vezes de má interpretação ou de próprias crenças pessoais que nós carregamos podem prejudicar muito a relação. Queridos, você tem observado que eu tenho usado muito questões da psicologia, da psicanálise, questões que falam sobre o estudo da mente, né? Em paralelo com isso, questões bíblicas, da palavra de Deus, obviamente que é o nosso pilar principal, e desde o vídeo da apresentação já havia dito isso. Queríamos usar o pilar, as Sagradas Escrituras, obviamente, que é nosso livro de regra, fé e prática, mas também iríamos usar das ciências comportamentais. Dito essa questão, o nosso último vídeo ficou com 30 minutos, porque eu quis explorar um pouco mais, e esse talvez fique nessa média, né? Vou tentar fazer vídeos mais curtos, mas eu estou explicando para vocês porque alguns conceitos precisam ser melhor diluídos para não ficar dúvida e não ficar mal compreendido por vocês. E se tiverem dúvidas sobre algum conceito, sobre algo que eu disser, pode mandar nos comentários a sua pergunta, que eu vou estar aqui disposto para responder, beleza? Então vamos lá. O texto que nós estaremos lendo hoje está em Provérbios capítulo 23, verso 7. O texto diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu vou repetir, querido, que esse é um dos versículos mais bacana que fala sobre como o pensamento pode tornar ali uma realidade prática, né, do dia a dia. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Este provérbio vai estar revelando para a gente uma verdade bem profunda, como eu disse. Ele nos diz que nossos pensamentos podem moldar, né, quem somos.
Exatamente, e assim, ao moldar quem somos, determinar como nós iremos reagir. Eu já em outros devocionais atrás, eu relembrei do nosso ciclo, né, que começa com o pensamento e termina lá no caráter. Dá uma olhadinha nos devocionais anteriores. Então, aquilo que nós acreditamos sobre nós, sobre nossa família, sobre o mundo ao nosso redor, sobre amigos, sobre pessoas que nos influenciam direto e indiretamente, sobre nossas emoções, nossos comportamentos, tudo que nós acreditamos, eu falei sobre crença ontem, vai, de alguma forma, moldar como nós agimos em relação a isso. Se cultivarmos, por exemplo, pensamentos negativos e distorcidos, a nossa atitude com certeza vai refletir isso, né? Essa mentalidade vai impactar de fato nos nossos relacionamentos, sejam eles forem, e aqui especificamente nos nossos relacionamentos familiares. Por isso, assim como um pensamento positivo pode trazer paz e harmonia, um pensamento disfuncional pode gerar conflitos e afastamento dentro da própria família, dentro dos ciclos de relacionamento. Precisamos aprender, então, a identificar e a corrigir esses pensamentos que nos prejudicam. Por isso que eu tenho insistido com vocês, tomem nota, né? Esses exercícios práticos de escrever, queridos, vocês não sabem o poder que tem isso feito a longo prazo. Por isso, se você não está tendo ainda a atitude de escrever e ter sua agendazinha, ter seu caderninho, eu te incentivo a fazer e ainda mais, te incentivo a ouvir novamente os áudios e fazer os exercícios que ficaram para trás, beleza? Então, precisamos compreender, né, isso, identificando, corrigindo esses pensamentos, para que de fato possamos viver de forma equilibrada e saudável em nossas relações e em nossa vida. Por isso, eu quero dizer para você que a forma como você pensa está impactando diretamente seu casamento, a relação sua com seus filhos, com seus pais, com seus colegas. Então, por isso que é importante você começar a montar vigílias sobre como você pensa e como esses pensamentos têm impactado o seu dia a dia. Os pensamentos que cultivamos vão influenciar diretamente nas nossas emoções, irmãos, nossas emoções, em muitas das vezes, tem determinado qual comportamento nós vamos assumir e adotar em determinada circunstância. Então, assim, vai afetar diretamente a forma como eu lido com a minha família. E eu vou listar aqui, por exemplo, para vocês alguns pensamentos saudáveis e disfuncionais, e vocês vão perceber qual a conexão desse pensamento com um comportamento em relação à família. Só para deixar claro para vocês, pensamentos saudáveis são aqueles que fortalecem os laços familiares, de amizade também, fortalece o vínculo, né, dentro da própria igreja, promovem a empatia e traz compreensão. Então, se os seus pensamentos, né, que está gerando na sua cabeça, traz esse tipo de questões, né, aproxima as pessoas, cria vínculos, fortalece vínculos, têm sido pensamentos saudáveis. Agora, se forem pensamentos disfuncionais, são pensamentos que o resultado dele gera conflito, mágoa e distanciamento. Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui, por exemplo. Na Terra Prometida, lá no livro de Números, capítulo 13, você vai perceber que 10 dos espias, quando vieram lá de espiar a terra, né, eles trouxeram um relatório terrível, né? E esse relatório que eles tiveram impactou diretamente as pessoas que ouviram o relato deles. Agora, Josué e Caleb trouxeram um relatório totalmente diferente. O relatório não é um pensamento positivo, um pensamento baseado em fé, mas também em uma crença fortalecedora. Exemplo, os 10 falaram, olha, a terra é boa, mana leite e mel, tá? Os cachos de uva são enormes, de banana precisa de 2 homens para carregar. E eles descrevem uma maravilha. E eles terminam, olha, mas tem gigante, a gente não vai conseguir, o povo e tal. Percebe? Josué e Caleb viram as mesmas coisas, mas quando eles vieram, olha, tem tudo isso que eles falaram, inclusive o gigante, mas o Senhor não prometeu a terra, não é nossa, então nós vamos conquistar essa terra. Percebe a diferença? O pensamento dos 10 e o pensamento dos 2
influenciaram a forma como eles reagiram à circunstância. Então, o fato, perceba nessa história que o fato foi comum aos 12. O que um viu, o outro viu. O que um sentiu, o outro sentiu. Um fugiu e se escondeu na casa de Raabe, os outros também. Agora, como eles pensaram, interpretaram, visualizaram mentalmente cada circunstância, Caleb e Josué pensaram e visualizaram, responderam aquilo de maneira diferente do que os 10. E aí, com isso, você vai perceber a história que os dois foram abençoados por Deus ali, né? O restante que murmurou, que questionou, gerou confronto, gerou conflito, Deus matou uma bancada de gente por causa disso. Percebe o problema que arrumaram por causa desse pensamento ruim? Pois é. Então, nós vamos usar aqui para entender isso um princípio da psicologia chamado, né, terapia cognitivo-comportamental, que vai falar exatamente algumas questões sobre como pensamentos disfuncionais geram circunstâncias ruins do dia a dia. Esses padrões, por isso que eu ministrei ontem sobre quebrando ciclos. Foi proposital para preparar para esse tempo de hoje. Então tenha paciência, me ouça até o final, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado, e comenta aqui como que isso tem mexido com você. Vamos pegar alguns exemplos. Vamos pegar um exemplo de ciúme obsessivo. Tá? Quando alguém olha para o seu cônjuge e vê seu cônjuge no celular, e aí ele já pensa, ele está conversando com uma vagabunda, ele está conversando com mulher, com uma outra pessoa. Esse pensamento, né, pode gerar o quê? Briga, desconfiança, sufocamento da relação, percebe? Atrito e distanciamento. Esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a pessoa não sabe com quem o outro está conversando no celular. Pode ser, enfim, pode ser com outra mulher, mas essa é apenas uma hipótese de diversas outras possibilidades que pode estar acontecendo. Inclusive, para ter até mesmo, você não conhece meu marido ou minha esposa, já tem um histórico. Ainda que tenha um histórico, que lá no passado houve esse tipo de comportamento, naquele tempo presente, nesse momento presente, pode não ser. E você já está antecipando o julgamento sobre algo que você não tem convicção. Por isso, como você precisa corrigir isso? Você precisa reconhecer que a sua suposição não tem base real. No momento em que esse pensamento vier, você precisa falar para si mesmo. Isso é uma confusão mental mesmo. É uma briga lá no cérebro. Mas você tem que pensar assim, olha, isso não tem fundamento real. Eu não tenho bases sólidas para chegar e determinar isso. Mas, pastor, como que eu vou agir então na situação quando eu entender isso? Simples. Você vai respirar, fazer, né, com base nos exercícios que eu já te orientei nos devocionais passados, e você vai buscar um diálogo saudável. Né? Em vez de agir no impulso desse pensamento, você vai dar aqueles 10 segundinhos de respiração, foco sensorial em alguma coisa, no comer ou um som que você esteja ouvindo. Você vai desfocar desse pensamento, vai pensar, ou focar na sua respiração e criar nisso um ambiente adequado, até mesmo para perguntar, amor, tudo bem? Você está conversando com quem? Ou, sei lá, amor, depois você me fala aí, compartilha comigo. Ou, na realidade, quando uma relação de fato está saudável, às vezes nem precisa perguntar, porque o celular fica aberto e qualquer hora que você pode ver. Eu até sou defensor de que entre homem e mulher, o casal, não pode haver segredo, não pode haver senha. A minha esposa sabe, a hora que ela quiser entrar no meu celular, ela entra e escafucha o que ela quiser. Por quê? Primeiro, porque não tem nada a esconder. E segundo, porque nós temos a intimidade e uma relação que está aberta a isso. Percebe? Então, funciona dentro dessa questão. Um pensamento extremista, por exemplo, do tudo ou nada, que é um outro padrão de pensamento disfuncional e que impacta negativo a relação. Né? Por exemplo, se meu cônjuge me ama, nunca vai errar comigo. Não, uma pessoa que ama nunca erra comigo. Pensamento disfuncional. Sabe por quê? Porque gera expectativas irreais e que vai levar à frustração constante. Irmãos,
Pelo contrário, quanto mais nós convivemos com pessoas, mais aumenta a chance de errarmos com ela. Às vezes num dia mal, respondermos mal. Às vezes a gente está focado e preocupado com uma situação que não tem nada a ver, mas às vezes a gente acaba naquele ímpeto, quando a gente não tem uma gestão boa, principalmente das emoções, ferindo. Enfim, erros acontecem. E aí, o problema é que a frustração vem porque eu criei uma expectativa irreal. Então, qual seria a forma ideal para pensar nesse sentido? Um pensamento aí que de fato vai trazer uma solução, um pensamento saudável nessa circunstância. Aceitar que todos erram e que o perdão é essencial. Tipo, meu cônjuge, ele em algum momento vai errar comigo. E quando isso acontecer, eu estarei pronto, coração aberto para perdoar e a gente seguir em frente. Irmãos, é o princípio. Depois você pode questionar, mas e se dependendo do erro a gente... Não, perdão, ele é incondicional. O perdão ele precisa acontecer, seja qualquer fato. Mas depois a gente fala sobre isso. Eu vou trazer aqui um dia especificamente para falar sobre perdão, beleza? Outro pensamento que pode gerar problema, né? Disfuncional, a generalização excessiva. Gente, já conversou com pessoas que generalizam tudo? Vou pegar aqui uma relação entre pais e filhos. Meu filho nunca me ouve, ou meu marido nunca me ouve. Ah, essa mulher nunca faz coisa certa, você nunca fez, você nunca gostou de mim. Ah, você sempre foi assim comigo, você sempre foi ignorante, você sempre foi mal educado, você sempre fez errado. Percebe? Você sempre me desrespeitou? Sempre. Isso, quando você usa essa generalização, você está criando um rótulo negativo e, pasme, ao fazer isso, você está bloqueando a possibilidade de mudança do outro. Entende? Porque você não está levando em consideração os momentos. Pode ter sido um momento em todo o tempo que essa pessoa fez algo diferente. Você está reforçando o que ela tem de ruim e não reforçando o que ela tem de bom, sabe? Então isso você precisa aprender nesse momento, para que tenha um pensamento aí saudável, reconhecer os momentos positivos e incentivar e reforçar esses momentos positivos. Pastor, mas como eu vou dar feedback? Você pode dizer, por exemplo, olha, eu reconheço que você já fez eu me senti feliz muitas vezes, ou algumas vezes, ou aquele dia. Eu reconheço que você se esforça para me ajudar a fazer determinada coisa, mas nessa situação você não está fazendo isso. Nessa situação estou me sentindo chateada, triste, porque você não honrou com a sua palavra, ou você não deixou de fazer o que você fez. Percebe? Quando for fazer um feedback sobre algo que alguém está fazendo contra você, ou que você não gostou, seja pontual, resolva cada situação de uma vez. Não generalize, porque é um pensamento disfuncional e que está prejudicando a sua relação. Uma outra questão é a tal da leitura mental. Meu Deus. E essa, nós vamos falar, eu já estou antecipando muitas das coisas que eu vou falar no próximo encontro nosso. Na verdade, antecipando algumas dessas coisas aí. Que a leitura mental. Por exemplo, o seu esposo está lá calado, ele chegou de serviço, está lá na dele, e aí você pensa, o que ele tem? Deve estar calado porque está com raiva de mim. Alguma coisa ele tem. O que eu fiz? Aí você chega assim, o que você tem? O que eu fiz pra você estar assim? Percebe, irmão? A pessoa tá lá calada, talvez está viajando na maionese, está pensando numa coisa que não tem nada a ver. Aí a esposa, ou o esposo, pode ser vice-versa também, né? Aí, gente, em vez de presumir, chegue para essa pessoa, para o seu cônjuge, e fale, amor, eu tô aqui, tá? Se você quiser compartilhar algo que está te incomodando, seja comigo ou com outra coisa, ou com o seu trabalho, ou na igreja, eu estou aqui para te ouvir, no seu tempo, tá? E quando você quiser se sentir confortável para isso, pode partilhar. Nós somos parceiros, estamos aqui para apoiar um ao outro. Beleza. Ah, pastor, e se ele não quiser falar? Amém. Não vai falar. No tempo dele, quando ele estiver descansado ou dela, ela vai partilhar. Ninguém pode forçar o outro a partilhar, a conversar, a se exprimir. Pelo contrário, quanto mais você força isso, mais bloqueia a pessoa de falar com você. Entende? Então essa leitura mental que você fica imaginando o que está acontecendo na cabeça do outro
pura sabotagem do seu relacionamento. Uma outra questão é a Opa, essa palavra é difícil de falar. Já tem tempo que eu tento falar, galera, eu não consigo. A catastrofização. Eu vou repetir. Catastrofização. Ô, glória. Eu vou escrever aqui. Sabe por quê, querido? É quando você vê as coisas no nível de catástrofe. Isso, catastrofização. Boa. Imensa. Se eu perder o emprego, minha família vai sofrer muito. Se isso acontecer, meu pai, minha esposa não vai me amar mais. Calma. Você constrói com isso uma ansiedade tão extrema que prejudica as suas decisões. Se eu falar assim, minha criança não vai me amar mais. Se eu corrigir, não vai... Gente, não vai me amar, não vai... eu posso perder... Não é isso. Quanto mais você idealiza uma catástrofe, mais você se imerge e se aproxima dela. Por isso, gente, em vez de ficar catastrofizando as coisas, aprenda a planejar alternativas de sair. Na minha palestra sobre inteligência positiva, eu falo muito sobre investigar possibilidades para lidar com pensamentos sabotadores, né? Então existe a investigação, a fase da investigação de alternativas. Como podemos lidar com isso, né? Como nós podemos encontrar um caminho para solucionar essa situação que aconteceu de última hora, ou às vezes alguém te frustrou, alguém pisou na bola com você, ou alguma coisa aconteceu e você já está conectando isso a uma catástrofe. Relaxa e confie no Senhor, ore. E aí, gente, um outro exemplo é a personalização. Se meus filhos erram, é porque falhei como pai e como mãe. E não é. Simplesmente não é. Eu sei, e eu tenho falado, inclusive nós falamos aqui sobre os esquemas, que comportamentos podem ser herdados pelos filhos. Talvez a família já tenha um histórico de se comportar de determinada forma, e esse comportamento tem sido sabotador à família e prejudicado às gerações. E se você não tiver um posicionamento para barrar isso em você, vai passar para os seus filhos. Isso é um fato. Agora, toda falha que o filho cometer, você achar que foi falha sua, aí é outro problema. Aí é um modelo de pensamento que está gerando culpa desnecessária e inclusive desânimo, sabe? E outro pior ainda, porque você vai começar a tentar corrigir um erro que já passou da época de corrigir. Aí você comete outro erro, porque você agora não tem mais controle. Às vezes o filho já está casado, a pessoa já está num relacionamento, já tem filhos, e o pai fica nesse pensamento: eu errei, agora eu vou ter que compensar. Não é assim, ok? Entender que cada pessoa tem suas próprias escolhas, é por isso que nós estamos falando de autorresponsabilidade. Os pais, eles podem sim gerenciar e ensinar os filhos o caminho que se deve andar, né? Conta com eles. Depois que os filhos crescem, eles começam a tomar suas próprias decisões, e isso é responsabilidade da própria pessoa. Por isso, gente, quando a gente não tem não faz essa faxina mental nos nossos padrões de pensamento, a gente vai ter impactos na família. A gente tem visto aí as pessoas pensando em desistir do relacionamento, do casamento, porque não tem aprendido a lidar com esses padrões. Por isso, alguns efeitos de quando a gente não faz essa faxina e fica aí fomentando e cultivando pensamentos disfuncionais. A primeira coisa é a comunicação, que é prejudicada na hora. Primeira coisa de um pensamento disfuncional, a primeira coisa que ele prejudica é a comunicação. Porque se achamos que ninguém se importa ou ninguém me entende, você naturalmente para de expressar as suas necessidades. Se você acredita que seu cônjuge não vai mudar, automaticamente você para de esforçar até por você mesmo. Essa jornada, eu encontrei várias pessoas dizendo: pastor, não vou fazer, meu marido não quer. Fazer o quê? Quando não quer, dois não vai. Quer dizer, porque seu marido não quer, você vai deixar de investir em você e crescer, evoluir? Olha o quanto nós estamos aprendendo aqui. Porque sua esposa não quer e não faz, você vai deixar de aprender, de desenvolver como ser humano, e automaticamente, a partir de você, criar um ambiente melhor na sua casa. Percebe? Não, se meu marido não quer, nós vamos buscar, pelo menos, eu sempre falo, 50% é melhor do que zero. Não é isso?
Para chegar no 100, os 50% já está na metade. Então, se você não faz, aí é pior, porque fica zerado. Agora, se numa relação você toma iniciativa e você começa a fazer, já é 50% de soluções sendo construídas. Vamos lá, queridos, não perca aí a pegada, não desanime. Um outro problema que gera, né, na família, por causa dos pensamentos funcionais, é os conflitos, porque uma vez a comunicação sendo prejudicada, o conflito se instala. Sabe? Se interpretarmos tudo de maneira negativa, qualquer atitude que o marido ter ou a mulher ter virar motivo de briga, vai virar conflito, porque você generaliza ou você contextualiza de maneira errada, você mentaliza, você começa a ter uma leitura mental distorcida. Aí, ok, olha o ciclo maligno que destrói o relacionamento. Comunicação prejudicada, conflito, aí começa a gerar conflitos constantes, aí começa o quê? Fragilizar o relacionamento. Se cultivarmos esses pensamentos negativos, automaticamente nosso cônjuge, até o próprio relacionamento com os filhos, a conexão dentro de casa se enfraquece, porque fica cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que é, né, interessante para si e não pelo conjunto da família. Então, para a gente só não ficar na identificação dos pensamentos negativos, eu vou encerrar falando sobre mecanismos, né? E eu disse para os irmãos que esse áudio ia ficar igual ao de ontem, né? Porque eu estou tratando bem minuciosamente cada aspecto. Eu poderia citar outros aqui, mas aí teria que ser uma palestra ao vivo, né? Então, para a gente reduzir aqui, já indo para o final, eu quero trazer para vocês algumas questões que a Sagrada Escritura nos apresenta para trabalharmos e substituir pensamentos disfuncionais para pensamentos que trazem harmonia, sucesso, pensamentos saudáveis. Como um verso que já vai ser muito comum nós citarmos ele aqui, Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, identificar o pensamento disfuncional e assim que ele surgir, esse pensamento, você vai perguntar. Pergunte, na hora que surgiu o pensamento, essa é a verdade ou uma distorção? Pergunte isso, tá? Outra, não acredite logo de cara, gaguejei, né? Não acredite logo de cara nesse pensamento que veio. Até porque você já conhece que os seus pensamentos muitas vezes te enganam, certo? Vamos lá. Segunda coisa, substitua por uma perspectiva bíblica. Esse é o exercício que eu estou ensinando vocês há dias. Substituir um pensamento sabotador, disfuncional por uma perspectiva bíblica. Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por quê, queridos? Porque a palavra é a vida, a palavra de Deus te ajuda a vencer todos os bloqueios possíveis nessa vida. Então o pensamento de eu sou um fracasso como pai, como mãe, eu não errei, ou eu sou um fracasso como esposa, eu não consigo fazer nada direito, ou eu sou um fracasso como homem, eu não consigo dar o melhor para minha esposa, para o meu marido, olha como que está. Enquanto você nutrir isso, você só vai afundar no buraco. Por isso eu te convido a crer no que está escrito em Filipenses 4:13. Eu posso aprender e melhorar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso aprender e melhorar. Diga comigo, olha, aconteceu isso hoje, mas eu posso aprender e melhorar. Perdeu o emprego? Aconteceu isso. Eu posso aprender e melhorar. O que eu posso aprender com isso aqui e melhorar para a próxima etapa? Aconteceu, às vezes você teve um momento difícil dentro de casa, tem mesmo uma discussão. Como que nós podemos aprender com isso e melhorar? Percebe essa perspectiva? Uma outra questão, comunicação aberta, gente. Eu vou falar mais disso no próximo encontro, mas comunicação, em vez de ficar supondo, pergunte. Em vez de ficar guardando para você, compartilhe seus sentimentos. São coisas simples, não é? Mas, pois a gente não faz. Ore e peça a Deus sabedoria. Tiago 1:5 diz que o Senhor dá sabedoria àquele que pede. Falta de sabedoria? Peça a Deus, que Deus dá livremente a todos. Amém? Por isso, nossa ação prática do dia, hoje, vai ser refletir sobre um pensamento disfuncional que você tem tido acerca do seu cônjuge, da sua família. Tá? Pensa aí, ciúme extremo, leitura mental. Pense aí, qualquer tipo de pensamento disfuncional que não é real, é apenas algo que você deduz na sua mente que está acontecendo.
beleza? Escreva no dia de hoje, dia 17 de 40, escreva isso, ó. Meu pensamento funcional que eu identifiquei é esse aqui, e as consequências têm sido essa. E aí você vai escrever uma nova forma de pensar baseada nas Sagradas Escrituras. Então você vai fazer isso, né? O pensamento funcional que eu identifiquei é esse. As consequências têm sido essa, e eu hoje decido substituir esse pensamento por esse texto das Sagradas Escrituras que diz assim e que me faz crer em assim, assim, assado. E aí você vai ler isso depois, e você vai, depois que fizer isso, você vai, como eu vou aplicar isso? Toda vez que eu pensar nessa situação, eu vou lembrar desse texto, toda vez. Beleza? Pegou a senha? Aaron Beck, que é exatamente o fundador da terapia cognitiva comportamental, gente, ele diz: os pensamentos que alimentamos determinam a qualidade dos nossos relacionamentos. E eu quero te perguntar, como está a qualidade da sua relação hoje? Vai determinar aí pela qualidade dos pensamentos que você está tendo e, obviamente, a sua relação com Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Senhor por esse tempo, por essa pessoa que separou esses minutos, Deus, para ouvir esta palavra, e eu peço, Deus, que não seja desperdiçado, que esses 32, 33 minutos que vai ficar mais ou menos esse vídeo, possa ser, ó Deus, transformador na vida dessa pessoa. Ele não investiu esses 30 minutos à toa. Pai, eu creio que ela vai ter o bom resultado disso e vai compartilhar e testemunhar para a sua glória. Eu oro em nome do teu filho Jesus. Amém e amém. Queridos, na descrição tem um link do nosso grupo. Você pode entrar a hora que você quiser. Nos siga aí, né? Inscreva, compartilha o nosso vídeo nos grupos da sua igreja, da família. Incentiva as pessoas a ouvirem até o final, porque eu sei que grandes como esse é mais desafiador ouvir, mas se ouvirem e aplicar, assim como você fizer, vai ser bênção. Então, até amanhã, no nosso 18º dia, tá? Um abraço, tchau!